Seja muito bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. E esse trimestre estamos estudando sobre o livro de Êxodo. E essa semana o título é Tentando do Seu Próprio Jeito. Vem comigo, porque a lição dessa semana tá demais. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um estudo semanal da lição de jovens. E como sempre, a lição tem muito conteúdo. A gente sai edificado ao final desse estudo rápido e direto ao ponto aqui no Código Aberto. A gente sabe que esse é um estudo que tem imagens que ajudam você a fixar o conteúdo. Mas, sem muitas delongas, vamos para o estudo dessa semana. Essa semana, você vai começar aí com a tirinha de sábado, dá uma olhada. Essa tirinha que é sempre muito criativa e você pode colocar suas primeiras impressões da tirinha aí nos comentários, ok? Vamos então para a lição de domingo. Parece que era a coisa certa a fazer. Há muitos anos atrás, tem uma história de um rapaz chamado Hugo que estava vendo uma mulher sendo ameaçada por um homem armado com uma faca. Ele tentou ajudar a intervir e acabou sendo esfaqueado. Depois, tanto a mulher quanto o homem fugiram e ele ficou ali por vários minutos agonizando, as pessoas passando, olhando, não fizeram nada para ajudar e quando os paramédicos chegaram, Hugo já estava morto. Sabe, pessoal, hoje em dia é muito comum ver as pessoas protestando nas redes sociais contra injustiças distantes, mas poucas se envolvem de forma prática. Em vez de agir para mudar uma situação, muitos preferem registrar o que está acontecendo e esperar que outros tomem a responsabilidade. No caso de Hugo, câmeras de segurança mostraram várias pessoas observando e até fotografando, mas ninguém tentou impedir o que estava acontecendo, nem tentou ajudar. Muitas vezes é difícil agir contra uma injustiça enquanto ela acontece e optamos por não se envolver. O verdadeiro desafio é saber como agir de maneira certa, não escolhendo o caminho mais fácil, mas seguindo a orientação de Deus. Moisés passou por isso na sua jornada. Ele teve a oportunidade de corrigir uma injustiça, mas tentou fazer isso do seu próprio jeito. A história de Moisés, assim como a de José em Gênesis, mostra como Deus guia os acontecimentos enquanto nos dá a liberdade de tomar as nossas próprias decisões. José, apesar das suas fraquezas, foi usado por Deus para salvar a sua família e o Egito da fome. Da mesma forma, Moisés passou por falhas e dificuldades até que estivesse pronto para libertar Israel lá da escravidão do Egito, mostrando como Deus trabalha em sua vida, mesmo quando nós enfrentamos desafios. Já viu que a lição é forte essa semana, né? A parte de segunda, vamos avançando, traz como título Ironia Divina. Veja, o faraó tentou eliminar todos os meninos israelitas, ordenando que fossem jogados no Nilo. Em Êxodo 2, um casal da tribo de Levi enfrentou essa realidade. Joquebede, mãe de Moisés, decidiu confiar o seu filho a Deus. Ela preparou uma cesta e colocou o bebê ali nas margens do rio, acreditando que, apesar do risco, Deus poderia salvar a vida do menino. A irmã de Moisés, Miriam, escondeu para observar o que acontecia. Quando a filha de Faraó encontrou a cesta, Miriam, com coragem, sugeriu que a mãe de Moisés o amamentasse. E graças à sua ação rápida, mãe e filho se reuniram. Moisés cresceu sabendo que sua vida tinha um propósito. E quando adulto, aos 40 anos, ele acreditou que aquele era o momento de defender o seu povo, quando ele viu um egípcio matando um israelita. Mesmo sendo tratado como egípcio, Moisés sabia que ele era um israelita e sentia que seu chamado estava chegando, né? Vamos avançar porque a lição ela vem aqui na parte de terça-feira e tem como título Devo fazer isso? Pergunta, né? Muitos evitam se envolverem em uma injustiça, mas como cristãos, será que essa deve ser a nossa reação? A justiça é um tema central na Bíblia. Vários livros, Isaías, Amós, Miqueias, Zacarias. Quando Moisés viu, então, um israelita sendo espancado, ele reagiu contra a injustiça, matando o egípcio. Ele pensou estar fazendo o certo, mas sabia que a sua ação teria consequências. Após matar o homem, Moisés tentou esconder o crime, mas logo a notícia se espalhou. Quando alguns israelitas o confrontaram, ele percebeu que não seria bem-vindo e acabou fugindo para Midian, sentindo que havia falhado no seu intento de libertar o povo. A pergunta que surge é, Moisés estava seguindo a vontade de Deus ou agindo por conta própria? Era parte do plano divino que ele matasse um egípcio? Ele fez a escolha certa ao fugir? Talvez não tivesse saído do Egito nem encontrado a sua esposa se não tivesse agido daquela maneira, apesar de sabermos que não foi a maneira correta, a maneira mais sábia. Mesmo em Midian, ele continuou a proteger os outros como fez lá no Egito. Muitas vezes, gente, discernir a vontade de Deus não é fácil, mas uma coisa é certa, Deus estava guiando Moisés
e preparou Moisés para confiar nele, em vez de se apoiar na sua própria força. Bom, a lição avança e a gente também, a parte de quarta-feira eu deixo para você aí fazer a rede semântica na sua lição, mas pode usar os comentários para isso também. E na parte de quinta-feira, dependendo de si mesmo. Assim como Moisés, Jesus também teve momentos em que poderia ter assumido o controle e confiado na sua própria força, mas ele escolheu confiar no Pai. Cada tentação que enfrentou oferecia uma forma de escapar da missão difícil que ele tinha pela frente. E aí, quando Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pães, a gente conhece a história lá de Mateus 4, a tentação de fazer isso para suprir a fome era real, mas ele sabia que não deveria agir por conta própria. Olha a diferença, né? Ele já havia aprendido que quando Deus nos dá uma missão, não devemos confiar nas nossas próprias habilidades, mas esperar a orientação de Deus. Quando Satanás tentou oferecer a Jesus a adoração do mundo inteiro, a tentação de evitar o sofrimento era grande. Jesus sabia que o preço que ele ia pagar não era baixo, mas ele resistiu, porque entendeu que o plano de Deus era melhor. E no final de sua missão, no Getsêmani, Jesus se viu mais uma vez diante da tentação de seguir seu próprio desejo. Mesmo desejando evitar o sofrimento, ele orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. E se entregou totalmente ao plano de Deus. Bacana, né? A diferença aí de Jesus para Moisés, mesmo que Jesus ou Moisés seja um tipo aí, né, de Cristo, mas a gente percebe que Jesus agiu esperando sempre a orientação do Pai, e assim a gente deve fazer também. Vamos para a sexta-feira para a gente encerrar a experiência de Moisés. Veja, um resumão, tá? Para você na sexta-feira. A lição de sexta-feira traz para a gente que a mãe de Moisés teve um papel de influência em seu caráter e no seu destino, moldando a vida dele e até mesmo a visão que ele tinha da eternidade. Mesmo exilada e escrava, ela o preparou para ser um líder, um filósofo, um escritor. E Moisés, apesar da sua força e paixão, precisou aprender a confiar em Deus e depender do seu poder para a libertação do povo de Israel. Coisa linda, né? Saber que Deus tem o interesse de nos guiar e se nós permitirmos que Ele nos guie, nós tomaremos boas decisões, não decisões precipitadas e nem vamos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Talvez você esteja vivendo situações que estão exigindo de vocês decisões, né? Na vida pessoal, sentimental, no trabalho. Então, conselho, ore e procure escutar o que Deus está te dizendo para você tomar uma boa decisão. Que bom que você ficou comigo até o final. Não esqueça de fazer o quiz da lição no QR Code aqui da sexta-feira. Compartilhe esse vídeo na sua classe e você que passa a lição ou você que é professor aí da classe, tem perguntas para discussão em grupo aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e eu te espero na semana que vem. Até lá!